E a situação do Bitcoin não está sendo fácil, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin que está fechando essa semana com mais alguns dias de queda. Também vou atualizar a análise do mercado americano. Tivemos alguns dados macroeconômicos relevantes e que colocaram uma perspectiva aí nova nos últimos dias. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, comentar a análise das principais altcoins do mercado. Mas antes de continuar, não deixe de seguir o canal da Perium aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá a gente atualiza vocês com as informações relevantes do mercado e também compartilhamos as nossas operações de trading. Então bora lá atualizar a situação do Bitcoin. E começando aqui pelo gráfico, pessoal, a gente segue naquela mesma situação dos últimos dias, tá? Inclusive por isso que eu não fiz vídeo ontem na quinta-feira. Avisei lá no canal do Telegram e aqui no canal do YouTube que o mercado estava assim, sem padrões novos, né? Mas o Bitcoin continua naquela situação, tá? Nos últimos dias ele rompeu para baixo um topo duplo, que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, né? E o Bitcoin agora está indo buscar o alvo desse topo duplo, que está ali na região dos 61 mil dólares, tá? Então, Bitcoin, tudo indica que ele está indo buscar os 61 mil dólares nos próximos dias ou horas. Eu particularmente acho que talvez não horas, pelo fato de a gente estar entrando agora no final de semana, tá? Agora, dia 22 de junho, 23 de junho, vão ser dias aí do final de semana. Amanhã já é o sábado e o mercado tende a ficar um pouco mais parado em finais de semanas, como de costume. Isso porque o mercado americano normalmente está fechado nesses dias, e quando o mercado americano está fechado, a gente tem menos volume de negociação nas criptomoedas. Então fica tudo meio parado e volta durante a semana, tá? Então, acabou de fechar o gráfico diário do Bitcoin aqui, fechou com uma leve queda, tá? No gráfico de uma hora não temos nenhum padrão muito definido, muito fácil de visualizar aqui. Algumas pessoas podem argumentar que o Bitcoin está formando aí um fundo duplo, né? Mas não sei, tá? Não acho que tá uma coisa aqui muito bem definida. O volume não tá caracterizando, né? Tá bem estranho. O mercado aí deve ficar mais parado aí nos próximos 2 dias, esse sábado e esse domingo, e só lá para segunda-feira que a gente deve ver a volatilidade voltar. E hoje também tivemos um dia de leve queda no mercado americano, né, o que pode estar ajudando o Bitcoin a estar caindo um pouco nessa sexta-feira, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico do SP500, a gente vê que fechamos mais um dia de queda, né? Essa sexta-feira e a quinta-feira, que foi ontem, foram dias aí de queda nos mercados americanos, que já estão na máxima histórica. Então qualquer quedinha dá um pouco de medo nos investidores de a gente ter o início de uma correção, né? Já que esse mercado ele está subindo sem parar há muito tempo, tá? E falando aqui nos mercados americanos, a gente tem que falar do que move eles, né? Os dados macroeconômicos dos Estados Unidos. Ontem, na quinta-feira, a gente teve a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Foram feitos mais pedidos iniciais de seguro-desemprego do que o esperado. Depois a gente teve a divulgação do índice de atividade industrial do FED da Filadélfia de junho, e ele veio abaixo da expectativa, mostrando que a atividade industrial medida pelo FED da Filadélfia em junho cresceu menos, o que é bom, tá? Então, os dois dados importantes que a gente teve ontem mostraram a economia dos Estados Unidos um pouco mais fraca, o que é excelente para ativos de risco, mas mesmo assim a gente teve queda nas bolsas americanas ontem. E hoje também tivemos alguns dados, né, aí relacionados à macroeconomia dos Estados Unidos que vieram, por incrível que pareça, ruins, tá? Hoje a gente teve o PMI do setor industrial de junho, lá dos Estados Unidos. Ele veio acima da expectativa. A expectativa do mercado era que crescesse, que viesse em 51, mostrando uma leve expansão, mas ele vem em 51,7. Tal que mostra que o setor industrial nos Estados Unidos em junho estava mais forte. Quando você tem alguma coisa que sinaliza que a economia está indo bem, isso é ruim para os mercados nos últimos tempos, porque indica que se a economia está aquecendo, o Fed não vai poder cortar os juros, tá? Então, quanto mais tempo demorar para o Fed começar a cortar os juros, pior para os mercados, pior para os ativos de risco, maior risco de a gente ter uma desvalorização de ações nos Estados Unidos e, consequentemente, de criptomoedas, né? Ativos de risco em geral. Tivemos também o PMI do setor de serviços de junho, tá, que também veio bem acima da expectativa. A expectativa era crescer para 53, aliás, que fosse para 53,4, mostrando uma expansão aí da atividade do setor de serviços, né? Mas veio 55,1. Ou seja, não só veio acima da projeção, como também veio acima do mês anterior, do mês de maio. Tá? Então mostra que a economia no mês de junho, a economia dos Estados Unidos parece estar dando uma leve acelerada
E quando você tem economia acelerando, geralmente a inflação também acelera, tá? O que é um péssimo sinal. Se a inflação acelera, o Fed não pode cortar os juros talvez em setembro ou talvez até em dezembro, tá? Dezembro ainda tá sobre a mesa, mas o que vai acontecer, por exemplo, se a gente tiver esses dados vindo assim nos próximos meses mostrando a economia forte, né? Pode ser que a gente não tenha corte de juros nem no final do ano, tá? Então, a situação é um pouco sombria para os mercados e como se não bastasse, às 11 horas da manhã veio venda de casas usadas de maio, também veio acima da expectativa, mostrando que o setor imobiliário lá nos Estados Unidos ele continua relativamente forte, tá? O que não é um bom sinal aí para ativos de risco e bitcoins como criptomoedas, porque se tá tudo vindo bom, se tem todos os dados saíram hoje mostrar a economia aí mais forte do que o esperado em seus respectivos setores, é um sinal de que talvez o Fed não possa cortar os juros, tá? Na semana que vem, meus amigos, a gente vai ter alguns dados e dentro desses dados a gente vai ter o dado mais importante para os mercados, que é o núcleo do índice de preços PCI na próxima sexta-feira, tá? Só para vocês entenderem, na semana que vem a gente não tem tantos dados assim. Na terça-feira a gente tem confiança do consumidor, quarta-feira venda de casas novas, quinta-feira revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, mas na sexta-feira, dia 28 de junho, vai ser o dia em que vai sair o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se ele corta juros ou não, tá? Então o mercado tem que ficar muito atento nesse dado, porque esses dados de inflação, principalmente o núcleo do índice de preço PCI, é o dado que vai ditar se a gente vai ter corte de juros no futuro ou não, tá? Não estou dizendo que esse dado que vai ser divulgado na próxima sexta-feira, ele vai definir tudo, né? Que é ele que vai decidir se o Fed corta ou não os juros, mas é o acumulado, tá? O Jerome Powell falou na última reunião que para eles cortarem juros, eles precisam sentir mais confiança. E ele quer dizer com isso que eles precisam de ver uma sequência de dados mostrando a inflação caindo. Então, o ideal é que na próxima sexta-feira esse dado venha mostrando a inflação caindo, no mês que vem também venha mostrando a inflação caindo e assim sucessivamente. E isso aí poderia até fazer eles mudarem de opinião, talvez até poderia haver um corte aí em junho, em setembro, se a gente começar a ter inflação caindo muito rápido, tá? Então temos que ficar atentos aí nesses dados da semana que vem, são importantes, tá? E galera, não é só a questão aqui dos dados macroeconômicos também não, tá? A gente tem que olhar a análise de sentimento como sempre. E indo aqui para o TRDR, pessoal, a coisa não tá legal, tá? A gente continua naquela situação. O pessoal tá mais alavancado apostando na alta do que na queda, tá? O que normalmente não é um bom sinal. Se a maioria tá apostando na alta, as baleias tendem a jogar o mercado contra a maioria, então jogariam para baixo, tá? Então, long short rate aqui tá perto de 3, meus amigos. Se a gente olhar aqui ao pé da letra o que esse indicador estaria dizendo que teríamos quase 3 pessoas apostando na alta na Binance Futures para cada pessoa que aposta na queda, tá? O que seria um péssimo sinal, seria um sinal de que as baleias podem jogar o Bitcoin para baixo, mais um pouco para baixo aí, para pegar a liquidez dessa galera que está apostando na alta. E se isso acontece, as altcoins derretem, né? Porque normalmente quando o Bitcoin cai, as altcoins caem muito mais, tá? Então, não é nem um pouco legal esse sinal aí, tá? A análise de sentimento aqui do TRDR tá confluindo com o gráfico e diz que o Bitcoin pode cair aí nos próximos movimentos, tá? E temos também que ir aqui para o mapa de calor da High Block, pessoal. Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rich Map, a gente vê que temos liquidez aí de todo lado, né? Mas o mapa de calor mostra mais liquidez acima, principalmente na região dos 67.300 aproximadamente, tá? Abaixo a gente não tem muita, né? Só que essa liquidez aqui que estava nos 67.300, 67 mil, no último vídeo em que eu gravei ela já estava. Tá, e o que aconteceu depois do último vídeo? O Bitcoin ele foi ali perto dos 67 mil, chegou aí nos 66 e pouco, né? E voltou, devolveu tudo aí de ontem, dessa quinta-feira até essa sexta-feira, tá? Então, provavelmente o pessoal que estava apostando na queda aí desse movimento se deu bem, então não dá para dizer que tem mais toda essa liquidez ali nos 67.300, 67.700, que era onde tinha, tá? O mapa de calor agora está relativamente vazio, não temos muita liquidez de nenhum dos lados, né? Então, se a gente fizer um balanço aí, a análise gráfica está dizendo que cai. Quando a gente olha os indicadores de sentimento do TRDR, está dizendo queda. Os indicadores da High Block já estão mais neutros, tá? A macroeconomia, para mim, está indicando queda também, desde que o Jerome Powell... o Jerome Powell não, né? Desde que o Fed soltou aquela última projeção do dot plot ali, né? Falando da possibilidade de demorar mais para cortar os juros nos Estados Unidos,
eu vejo como uma situação muito negativa para as criptomoedas, tá? Que tende a causar desvalorização. Então, para mim, as análises aí estão apontando para baixo, só não acho que vai ser amanhã ou depois de amanhã, porque geralmente final de semana a gente não tem movimentos muito relevantes, tá? Mas a semana que vem provavelmente vai ser tensa, principalmente na sexta-feira, por causa do dado de inflação mencionado anteriormente. E não podemos deixar de olhar também o gráfico das principais altcoins, né, para ver o que está acontecendo aqui. Quando a gente vai para o gráfico da Ethereum aqui, pessoal, é um gráfico que está bem difícil, tá? Padrão gráfico é uma coisa que eu não consigo enxergar aqui no gráfico da Ethereum. A Ethereum, para mim, reverteu aquela tendência de alta do ETF que ela tinha feito nos últimos dias, tá? Eu acho que só vai haver aí a valorização rápida da Ethereum igual essa outra que teve nos últimos dias, se sair alguma notícia aí sobre o segundo formulário que está sendo analisado dos ETFs de Ethereum, alguma notícia como a que causou aquele movimento, né? Uma notícia, por exemplo, analistas da Bloomberg de ETFs falando que tem 90% de chance desse segundo formulário ser aprovado, tá? Eu acho que esse tipo de notícia poderia fazer a Ethereum e algumas outras altcoins muito correlacionadas a ela, como a Matic e a Solana, subirem, tá? Mas, tirando isso daí, meus amigos, tá difícil, tá? O gráfico da Ethereum aqui tá um gráfico horrível de se analisar. A única coisa que eu consigo ver aqui, né, olhando com bastante calma no gráfico de uma hora, é que ela parece estar formando um retângulo, tá? Que é um padrão que normalmente ele depende de para onde ele vai ser rompido, tá? Se a gente olhar aqui, entre a região dos 3.350 e a região dos 3.650, a gente tem um suporte e uma resistência, tá? Vai depender de para que lado que ele vai romper isso daqui. Infelizmente, a gente não sabe exatamente, mas como o Bitcoin está sugerindo mais queda, eu suspeito que a maior probabilidade seja de romper isso aqui para baixo e, consequentemente, desvalorizar, tá? Se romper a região ali dos 3.350, o alvo para Ethereum é ali nos 3.100, tá? Se romper para cima ali os 3.650, o alvo é ali nos 3.900, perto dos $400, tá? Com esse cenário que a gente está tendo nos últimos dias, eu vejo um risco bem maior de queda, tá? Então, fiquem de olho, se a Ethereum cair ali para aquela região dos 3.350, já fiquem atentos porque ela pode iniciar um movimento de queda maior, tá? E também não podemos deixar de falar das principais criptomoedas aí, tá começando pela BNB, que era a que estava dando mais alegria nos últimos dias, né? Infelizmente, pessoal, a BNB acabou rompendo para baixo, na minha visão, tá? Um triângulo descendente, que é um padrão que normalmente indica queda, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico da BNB, né, e fizer uma análise bem rápida aqui, tá? Eu tô vendo aquele triângulo tendo sido rompido. Para mim, o alvo da BNB agora está lá nos $530, tá? Eu acho que a BNB, ela tende a se desvalorizar aí nos próximos dias. Não estou conseguindo ver sinais de alta para ela. Isso aqui pode dar um trading legal de shorting, tá? Você apostando que a BNB pode chegar ali perto dos 530, por exemplo. E é lógico, fazendo algumas parciais, descendo stop, como sempre, né? Para evitar aí eventuais subidas do mercado que poderia te liquidar, tá? Então, mercados futuros a gente tem que ter sempre esse cuidado. E além da BNB, a gente também tem que olhar outras criptomoedas importantes, né? A Matic tá até se segurando, tá? Já bateu aquele alvo aí nos últimos dias ali, perto dos 50 centavos de dólar, né? A Matic tinha rompido um retângulo ali para baixo, tá? E agora eu não consigo ver aqui no gráfico da Matic novos sinais, tá? Para mim a Matic agora ela já bateu ali o alvo, já chegou numa região de suporte. Eu não shortaria a Matic por enquanto. Eu esperaria ela fazer algum padrão gráfico aí indicando queda para montar uma posição vendida, tá? Montar uma posição vendida sem você ter os sinais gráficos costuma ser um negócio, um péssimo negócio, né? Porque você acaba perdendo dinheiro aí à toa, tá? Porque o mercado pode fazer algo diferente do que você espera. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a ADA Cardano, que para mim também é outra que rompeu um triângulo descendente. E o alvo para Cardano, na minha visão, tá lá na região dos 34 centavos de dólar, tá? Então, infelizmente, eu vejo a Cardano aí com possibilidade de cair mais, né? Se a gente olhar aqui com calma o gráfico diário da Cardano, olhar o que vem acontecendo desde dezembro de 2023, eu vejo aqui um possível topo duplo, tá? Que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, e sim, esse topo duplo ele tá meio irregular, né? O segundo topo estaria mais alto, tá? Mas ainda assim, isso aqui projetaria um alvo lá nos 28 centavos, tá? Então assim,
Na Cardano a gente não tem nenhum padrão indicando alta e tem vários aí indicando queda, infelizmente, tá? Então, para mim, a Cardano tá dando sinais aí de que pode se desvalorizar. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Solana, tá? Solana é outra criptomoeda aí que também tem tido uma performance ruim nos últimos dias. E para mim, eu já falei aqui na última análise, né? Eu vejo a Solana aqui facilmente caindo ali para a região dos 120 dólares novamente, tá? Aquela região de suporte. Ela perdeu um suporte aqui que era a região dos 140, o próximo suporte está lá no 120, então veja a Solana facilmente voltando ali. E, galera, falando aqui da Solana, a gente tem que analisar com bastante calma algo aqui, tá? No gráfico da Solana, que é a possibilidade dela formar um topo duplo se ela perder os 120 dólares, tá? Se ela perder, ela pode formar um topo duplo gigantesco. Por enquanto ainda não aconteceu, mas fiquem de olho, tá? E a Solana, ela tem uma coisa interessante, tá? Estão correndo boatos aí de que a gente pode ter um ETF, um pedido de ETF de Solana aí em alguns meses aí sendo aprovado, né? E isso está gerando uma certa especulação. Então, quando sair alguma notícia positiva aí para Solana em relação ao ETF, ela pode fazer um pump de uma só vez, tá? Então, se você for abrir posições shorts aí na Solana, apostando que ela vai cair, tome cuidado, não faça isso sem stop, porque ela pode dar subidas repentinas aí de uma hora para outra por causa de notícias ligadas a esses ETFs aí que podem sair a qualquer momento, tá? Vamos ver aqui também a Chainlink, né, que é outra criptomoeda relativamente importante do mercado, tá numa situação aí de lateralização de novo, tá? Ela voltou para aquele range entre 15 e 13 dólares e por enquanto não tem sinais novos aí, já bateu ali no suporte dos 13, né? Por enquanto não temos sinais novos aí para Solana, tá? No geral, pessoal, o que eu tô vendo aqui é uma tendência de o Bitcoin cair, tá? Essas altcoins menores aí podem se desvalorizar ainda mais, tá? Então é um cenário difícil aí para as altcoins no curto prazo, mas pode ser bom para quem está querendo montar uma carteira para o momento ali da bull run, né? O momento em que o mercado esteja em euforia, tá? No mais, pessoal, eu vou mantendo vocês aqui atualizados pelo canal no YouTube, pelo canal no Telegram. Desejo a todos um excelente final de sexta-feira, um excelente final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!